Tentei assistir o filme Ainda Estou Aqui, estrelado pela Fernanda Torres, baseado na obra do Marcelo Rubens Paiva. Assim como o Marcelo, meu pai também foi morto pela ditadura. Minha mãe também foi presa. E isso aconteceu com milhares de pessoas. Alguns tiveram a sorte de terem os corpos dos seus familiares entregues pelos torturadores, outros não. É o caso do Rubens Paiva, dos meus tios Daniel e Joel, que até hoje constam na lista dos desaparecidos. Meu pai a gente enterrou. Minha mãe, assim como a Eunice Paiva, também foi presa. Eu e o meu irmão, assim como o Marcelo, a Vera, as irmãs, a gente também estava junto com a minha mãe quando ela foi presa. Meu pai, assim como o Rubens Paiva, também era um pai amoroso com a gente. Característica de quem é humano, de quem foi capaz de entregar sua vida por uma causa, de pessoas que abriram mão do seu conforto familiar e assumiram os riscos da resistência, de não se calarem pelas atrocidades que os militares estavam fazendo naquele período. Eu não consegui assistir o filme até o final, porque dói demais, sabe? Normalmente, quando eu falo sobre esse assunto, eu falo sempre de uma perspectiva política. Aliás, eu aprendi isso com exemplos do meu pai. Quem não assistiu o filme ainda vai ver. Fica claro que o Rubens Paiva podia ter saído do país, se resguardado, mas preferiu ficar e ajudar as pessoas que já estavam sendo barbarizadas nas prisões políticas. Quando ele foi preso, em 20 de janeiro de 71, meus tios já estavam no Chile. Tinham saído os 4 da prisão na troca do embaixador suíço. Meu pai, assim como outros camaradas, também estavam sendo caçados pelos torturadores. Eles não admitiam que um comando revolucionário, formado na sua maioria por jovens, operários, trabalhadores, sindicalistas, estudantes, tinham tirado das mãos deles 70 presos que estavam sendo barbarizados nos centros de tortura. Nesse período aí, entre janeiro de 71 e abril de 71, meu pai teve toda a chance de sair do país. Ele preferiu ficar. Ele, inclusive, sugeriu que, assim como a família do Lamarca, que a gente saísse e que ele ficasse. Se vocês observarem, o Rubens Paiva também teve a chance de sair. Preferiu ficar. Através do filme eu descobri que uma das acusações contra ele era exatamente essa. Ele recebia cartas de quem já estava no Chile, endereçadas aos perseguidos daqui. Muitas delas pedindo para as pessoas saírem, porque seriam mortas pelo regime militar. A morte do meu pai foi no dia 5 de abril de 71. Foi através dessas cartas que a gente, logo depois da saída da minha mãe da cadeia, que a gente conseguiu ir para o Chile. Falar de uma perspectiva política sobre essa história é fácil. O duro é aguentar, é ter estrutura para falar do ponto de vista pessoal. E esse, para mim, é o maior acerto do filme. O Walter Salles humanizou essa história. Toda a desumanidade que os militares provocaram durante esse tempo, e isso é típico de regimes fascistas, tirar a humanidade do seu oponente, das pessoas, desumanizar as pessoas. O Walter conseguiu trazer uma tela bem gigante aos olhos de todos. Eu conheço essa história na pele, e eu não sou capaz de contar essa história do ponto de vista pessoal, porque dói demais. Mas eu sugiro que você assista ao filme, porque, ao final das contas,
nós ainda estamos aqui. Eu, minha mãe, meu irmão, a Isaura, a Melinha, a Janaína, o Ivan, a Marta, a Flávia, Castro, o Joca, o Marcelo e a Vera. Essa história é nossa, essa história é a história do Brasil, portanto, é a sua história também. Obrigado, Walter, Fernanda, todo o elenco. Vocês me tocaram profundamente e estão tocando profundamente milhões de brasileiros e brasileiras apenas contando essa história, a história do Brasil.